Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Corinthians para você. Informação importante: o Corinthians já teme transfer ban no caso Matias Rojas e por isso deu uma congelada no mercado em relação a grandes investimentos. Eu vou te contar essa história. O Coringão também fez uma consulta a Romarinho e descobriu que o jogador já tem destino. Eu vou te falar qual é. Informação importante aqui no canal Café do Setorista. Vamos falar também aqui o que aconteceu com o Fred Luz. Ele sumiu do Corinthians. Em 2025, por exemplo, ele não apareceu no Parque São Jorge. Vamos te contar essa história também. Tem o Corinthians sendo condenado pela FIFA nos casos Rodrigo Garro e Félix Torres, e tem também o Coronado com o Ramon pela primeira vez, olhando uma vaguinha para ele no time titular. Eu vou te contar essa história. Tudo isso agora nesse blend de informações com muitos bastidores exclusivos do Corinthians para você sempre aqui no Blend. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Aliás, confere se você está inscrito, se as notificações estão ativadas, e eu convido você, vem tomar um café. Vou falar primeiro do Fred Luz, tá? O Fred Luz, que chegou como solução aí para a vida financeira do Corinthians, né? Chegou para ser o CEO do Coringão, sumiu do Corinthians em 2025, tá? Ele chegou ao clube em julho do ano passado, foram criadas várias polêmicas em cima dele, não conseguiu implantar parte aí das suas ideias e dos seus objetivos, foi voto vencido, tá? Em algumas questões relevantes, né? Ele virou um consultor, né? Ele seria CEO, e hoje, né, ele não tem poder de decisão nenhuma no clube. Aliás, ele nem aparece no clube, tá? Isso só para você ter uma ideia, em 2025, o Fred Luz ainda não apareceu no Parque São Jorge, não foi um dia sequer no Parque São Jorge. Eu fui o primeiro a falar para vocês que a situação dele não era boa, que ele não tinha nem sala para trabalhar. Lembra quando eu dei essa informação? Duvidaram tudo? Enfim, hoje o Fred Luz não é que não tem sala, ele nem pisa no clube, tá? Ele, na verdade, enfim, ele não tem despachado nada do clube e, em vez do trabalho diário, ele mantém um contato aí remoto, né, com a equipe da sua empresa, Álvares e Marçal, que essas seguem no clube, tem algum representante lá, né? O seu staff presta consultoria na área financeira, fazendo um diagnóstico e diminuindo aí caminhos para a diretoria decidir se segue ou não, tá? Será que, enfim, o Coronado conquistou o Ramon Dias? Não precisa fazer o quê também? Olhar para os céus e dizer chova, né? Só se for, porque o Coronado, que passei naquele gol, olha lá Ronaldinho Gaúcho, né? Pescocinho virado e tapa na pelota. O Coronado, ele vem jogando com o Ramon Dias do lado esquerdo do Losango, tá? O Corinthians joga no 4-4-2 e no meio campo um volante na frente, né, da zaga, que é o Ranieri, na direita é o Carrídio, e na ponta é o Garro, na esquerda é o Bidon. Esse é o time titular, tá? Em 2025, ele jogou, sim, algumas vezes na função do Garro, mas nos últimos 2 jogos, e já foi testado em 3 jogos, do lado esquerdo do Losango, tá? Que é a função do Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20. O Ramon começa, né, a confessar ali, o Emiliano, na verdade, para algumas pessoas, que ele tem visto já o Coronado com bons olhos para substituir o Bidon. Primeiro, que no meio do ano, né, o Bidon tem tudo para deixar o Corinthians. Segundo, que a posição do Garro ninguém tira. E o Ramon também, o que me falaram, ele e o Emiliano, eles não ficaram satisfeitos com nenhum jogador que foi testado ali no setor. Só o Coronado mesmo correspondeu. Ele não ficou satisfeito com as atuações do Alex Santana, não ficou satisfeito com as atuações do Charles e não ficou satisfeito com as atuações do Rian, tá? Ninguém agradou ali. É claro que ele não vai falar isso publicamente, mas eu falo antes e depois eles falam lá na frente, igual o Kaique, que eu falei para vocês que as minhas fontes sempre disseram que ele não agrada nos treinos, tá? E, enfim, falei isso bastante, acho que sozinho fiquei falando isso, e a gente viu aí na última coletiva o Emiliano, o Ramon, dizendo que não merece, ele não merece jogar. Não estou falando que realmente que não seja merecido, mas que é o que acontece, tá? Então é isso, em relação ao Coronado, tá cavando um espacinho diferente no time aí. A pergunta é, você gosta do Coronado ali? Você gostaria de ver o Coronado ali titular, por exemplo, no lugar do Bidon? A casa do Corinthians caiu, hein?
A casa do Corinthians caiu e você sabe por quê, né? O Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar mais de 55 milhões. Gente, 55 milhões é muita grana. 55 milhões, né, por conta aí do Garro e do Félix Torres, tá? O clube recorre, mas é muito difícil o Corinthians ganhar. O Corinthians foi condenado pela FIFA por conta das contratações, as ações foram movidas pelo ex-time do Garro, né, o Tadieres da Argentina, e também pelo ex-time do equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, do México, tá? As condenações somadas dão 9 milhões e meio de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual, tá? As decisões da FIFA já foram tomadas no final do ano passado, mas foram divulgadas pela entidade máxima do futebol somente agora. Nesse período, o Corinthians ingressou com recurso no caso, né, que é a Corte Arbitral, né, do Esporte, não conseguiu nada, né, e em situações assim o julgamento pode levar mais de um ano para acontecer, tá? Em ambos os casos, a FIFA deu 45 dias para o pagamento, sob risco de punição com o transfer ban, que proíbe o Corinthians de inscrever novos jogadores por 3 janelas de transferências, porém, como o clube recorreu ao caso, essa pena não foi aplicada. Tá? O Corinthians se manifestou por meio de nota, enfim, a nota não diz nada com nada, né? E agora é a gente aguardar, mas a situação do Corinthians bem feia. Eu vou falar mais coisas que vem, mais bombas que vem por aí em relação a Matias Rojas, por exemplo. Comenta aqui embaixo esse caso do Garro. Sabe por que o Corinthians, né, deixou isso acontecer? Porque o Corinthians ele não quis pagar os impostos, né, da negociação. Ficou naquela briguinha de gente amadora e não quis pagar aí cerca de 600 mil, quase 700 mil dólares em impostos, tá? A FIFA também, né, determinou aí essa indenização. Então, é uma situação complicada, tá? A ação foi em junho, né, do ano passado. O Corinthians foi condenado a pagar 3,6 milhões de dólares, além de juros de 18% ao ano, até a data de pagamento, porque acabou executando, né? O Corinthians teve que pagar aí, o Corinthians teve que pagar além, né? O clube argentino tinha direito a receber 612 mil dólares referente às despesas operacionais de impostos. É isso que o Corinthians brigou, né? O Corinthians contestava, e aí, meu amigo, agora o Corinthians tem que pagar esse valor, tá? E o valor que resta, né, da compra do Garro. O Corinthians pagou 4 milhões de dólares à vista, faltavam mais 3, enfim, vai morrer com essa grana toda aí, só de Garro, 3 milhões e 600 mil, Félix Torres também, né? O Corinthians tem uma situação complicada para pagar, mas somando tudo que você precisa entender, 55 milhões de reais. É muita grana, comenta aqui embaixo. Só porque ficou nessa briguinha de impostos. Era só ter oferecido uma entrada menor, pagado os impostos, né? Ficado com os impostos e depois pagado uma parcelinha maior na segunda. O Corinthians fez uma consulta em relação ao Romarinho, tá? E não vai dar em nada. Pelo jeito, não vai dar em nada, tá? O xodói da torcida corintiana, né? Romarinho está livre no mercado, né? Porque aos 34 anos ele rescindiu o contrato com o Neon da Arábia Saudita. Ele foi contratado em junho de 2024, metade do ano, tá? Depois de 6 temporadas no Al Ittihad. O Romarinho assinou com o Neon por 2 anos, mas cumpriu apenas 6 meses e rescindiu o contrato. Ele disputou 18 partidas, tem bons números, né? Marcou 10 gols, além de 5 assistências. Ele deixa o time na liderança da segunda divisão do campeonato saudita. O Corinthians fez a consulta, eu descobri isso dentro do Corinthians, tá? Como é que eu vou descobrir para onde o Romarinho vai? E dentro do Corinthians me falaram o seguinte, Romarinho sem chance, porque ele já está encaminhado, né, para jogar no Catar. Então ele sai da Arábia para ir para o Catar. O homem gosta da grana, vai catar uma grana lá a mais, tá? Enfim, então essa é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista para você, tá? Não vou nem soltar a vinheta aqui para a gente ganhar tempo, mas o Corinthians fez uma consulta e descobriu que o Romarinho está em negociação avançada com o clube do Catar. O Corinthians espera que vai vir um BO grande em relação a Matias Rojas, tá? O clube, dentro do clube, o cenário é de pessimismo em relação ao caso Matias Rojas.
O Corinthians preferiu não dar nenhum passo em relação a contratações agora. Aliás, eu descobri isso apurando sobre reforços que vocês pedem, e não vai vir ninguém, e o Pogba morreu, e o Romarinho, né, tá livre, será que tem chance? E assim eu descubro, tá? Que o Corinthians está extremamente pessimista em relação ao Matias Rojas, e dentro do clube, da cúpula do Augusto Melo, já se fala que a bomba vai estourar do Matias Rojas, inclusive com transfer ban, tá? O Corinthians foi condenado já pela FIFA, tá? No final de junho, né? Quase julho do ano passado, a pagar pouco mais de 40 milhões ao Rojas, que deixou o clube em fevereiro do ano passado não ter recebido aí os valores referentes a direitos de imagem. A diretoria do Corinthians recorreu no CAS, né? Mas pelo jeito não está confiante que vai levar, não, tá? Eles já sabem de alguma coisa, ou realmente é falta de confiança, mas o cenário é pessimismo total, e por isso que o clube não avançou em nenhuma grande contratação, porque tem os 55 milhões aqui do Garro e do Félix Torres, e agora tem mais essa questão envolvendo o Matias Rojas, tá? A defesa do Corinthians, ela se baseou no fato que o Rojas saiu por opção dele, não ficou impedido de dar sequência na carreira. Ele foi para o Inter Miami e agora no River, tá? Mas o que pesa contra o Corinthians é a existência de uma cláusula chamada cláusula de mitigação. Essa cláusula de mitigação, o Augusto propôs ao Rojas, tá? Na prática, significa que o Rojas ele ganhou a possibilidade de cobrar todos os valores do contrato dele com o Corinthians, tanto a dívida passada quanto o que ele ainda teria a receber até 2027 se o Corinthians atrasasse, né, o seu salário. O Augusto fez questão de colocar essa cláusula deixa a situação do Corinthians complicada, né? Por causa dessa cláusula de mitigação, o Corinthians, em teoria, não pode usar o novo contrato do Rojas com o River Plate, nem com o Inter Miami, como argumento na FIFA para abatimento aí do valor, né? O Corinthians, na verdade, queria pagar só o que devia, não um contrato, só o período que ele jogou, não um contrato todo, e agora essa cláusula arrebentou com tudo, tá? Então, dentro do Corinthians, a situação é de pessimismo, inclusive de transfer ban, a gente vai ter que arrumar a grana para pagar, para não ficar sem contratar, e o pessimismo é total, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Operação Derby já começou, e que maratona, hein? Já tem jogo nesta segunda-feira. O Memphis Depay tá fora, você vai saber o motivo. E algumas novidades podem aparecer contra o Novo Horizontino. Não tem jeito, né, gente? A semana começa com o olho na quinta-feira, o derby no Allianz Parque, o Palmeiras até venceu na rodada, né? O Guarani também tá pontuando legal, tá com 11 pontos, mas o Corinthians tem 15. A campanha do Corinthians é muito boa. O que deixa aquela desconfiança, né? Aquele ponto negativo é justamente a derrota no teste mais forte, que foi no Majestoso, e da maneira como ela aconteceu. Mas Ramon e Emiliano estão dosando bem, estão preservando os jogadores, e o último derby ocorrido ano passado na Neoquímica Arena ainda está na retina do torcedor, né? Com aquela cabeça de porco que foi jogada no gramado, né? O clássico da cabeça de porco, com Yuri Alberto, Rodrigo Garro, aquele 2-0 que empurra o Corinthians para escapar definitivamente do rebaixamento, e mais do que isso, né? Se classificar para a Libertadores naquela sequência incrível de vitórias. O Corinthians segue tendo boas vitórias, perdeu esse jogo para o São Paulo, mas segue vencendo. Depois dali venceu mais duas, tem 15 pontos. Só não é líder por uma questão de saldo aí, porque o Mirassol e o São Bernardo fazem campanhas espetaculares, tem os mesmos 15 pontos. Então o Corinthians está bem no campeonato. Claro, tem o embate contra o Palmeiras, que vai ditar muita coisa, né? Em termos de expectativa do time ali na frente. Dia 19 tem o confronto pela pré-Libertadores e tem o Novo Horizontino nessa segunda-feira. Poxa, Chico, como assim? 48 horas depois? É uma maluquice, gente, uma maluquice, mas exatamente porque na semana do dia 19 tem rodada do Paulista e o Corinthians lá enfrentaria o Novo Horizontino, esse jogo da 11ª rodada ele foi antecipado para o Corinthians jogar agora e depois folgar no Paulista e poder jogar a competição continental. Então, obviamente, dentro de um planejamento, o Ramon Dias vai ter que
preservar praticamente todo mundo, né? Porque os caras jogaram no sábado, alguns, né? Evidentemente, e depois tem clássico na quinta-feira. Então, assim, a temporada está começando, alguns jogadores ainda não estão na sua plenitude física. O Thales Magno, que ia viajar para os Estados Unidos, os caras seguraram porque ele tá voando. Então, tipo assim, fica no embalo aqui, né? Trata bem pra você jogar na quinta-feira contra o Palmeiras, depois você viaja, resolve a tua vida. E o Corinthians, pelo que eu tava vendo em termos de classificação, a Inter de Limeira, que tá no grupo ali, que é a terceira colocada, tem só 4 pontos. O Corinthians tem 15. Então a distância tá muito grande. A gente tá falando de 11 pontos de diferença. Ainda não dá para dizer matematicamente que o Corinthians está classificado, né? Porque se classificam os 2 primeiros, né? E o Mirassol tá justamente no grupo do Corinthians, né? Os dois têm 15 pontos, mas pelo menos em segundo dá para passar, né? Mesmo que seja nos critérios. Não dá para dizer que ainda já passou, porque, enfim, se a Inter de Limeira ganhar todos os jogos e o Corinthians perder todos, aí o Corinthians não classifica. Mas assim, acho que mais uma vitória em 6 jogos, o Corinthians deve praticamente confirmar sua classificação. Se não, ali na frente vai acontecer, tá? Exatamente por essa pontuação muito boa que o Corinthians vem construindo. Então, para esse jogo contra o Novo Horizontino, não tem jeito. Você tem que dar uma dosagem, assim, né? De alguns jogadores que daqui a pouco entraram no segundo tempo e eles podem jogar, os que começaram dificilmente, né? O Memphis Depay, por exemplo, o Ramon, na própria entrevista coletiva depois do jogo contra o Noroeste, já disse que ele tá fora porque ele tá com desconforto no tornozelo. Então ele vai trabalhar para ficar 100%, obviamente, visando o jogo contra o Palmeiras. Então o Memphis tá fora. E acho que ele estaria fora de qualquer forma, tá? Ele até não entrou no confronto anterior contra a Ponte Preta, ficou no banco de reserva, uma chuva danada naquele jogo lá em Campinas, e atuou contra o Noroeste e agora vai ser preservado também. Começo de temporada, sempre falo aqui, o Memphis também chegou um pouco fora de ritmo quando ele chega no Corinthians no ano passado, depois ele se soltou e vocês viram o que aconteceu. Então, calma com ele, tem que tratar e cuidar bem dele, e eu acho até que ele jogou bem contra o Noroeste, tá? Mesmo de meia, mesmo atrás do ataque, acho que ele jogou bem. Agora, algumas novidades podem aparecer. Tô tentando montar o time aqui, por exemplo, o Matheus Donelli, eu acho que, né, se bem que goleiro é uma posição diferente, né? E o Hugo foi estrear apenas há 2 jogos, se não me engano. No jogo contra o São Paulo, 3 jogos, né? Foi quando ele fez a estreia dele num clássico. Então o Hugo, se precisar de sequência, bota o Hugo pra jogar, que acho que não vai ter problema nenhum, né? O goleiro tem uma questão diferenciada aí que eu acho que tem que ser trabalhada. Se não, ok, dá mais uma chance pro Donelli aí, né? Já que a gente tá falando de 48 horas entre um jogo e outro. Na lateral direita tem uma questão, porque o Mateuzinho tá machucado, não se recuperou ainda. O Léo Maná tá jogando praticamente todos os jogos, e se o Mateuzinho não tiver a pleno na quinta-feira, o Léo Maná vai ser titular. Então não faz muito sentido o Léo Maná jogar sábado, segunda, depois de 2 jogos, jogar o terceiro 48 horas depois e jogar na quinta. Aí você pode estourar o moleque. E ele foi até bem elogiado pelo Ramon, né, pelas combinações que ele vem fazendo com o Carrilho pelo lado direito. E aí teria a chance para o menino Jacaré, um menino do Sub-20, né, que subiu pro profissional e que poderia ter uma chance na lateral direita. Tá bom, vamos ver, né? Até porque o Léo Maná ainda não empolgou, né? Ele tá fazendo os jogos corretos e tal, ele é da posição, mas ele não deu aquela animada, assim, né, no torcedor. Então, bora testar o Jacaré, né? Mais um menino da base, vamos lá. Na dupla de zaga, eu gostei muito daquele jogo contra a Ponte, do Félix Torres e do João Pedro. Aliás, o João Pedro eu tô gostando desde que ele entrou. Cara, não vi um jogo ruim desse moleque ainda. E o Félix Torres fez a melhor partida da vida dele no Corinthians nesse jogo contra a Ponte. Então, dá uma sequência para eles, né? E aí preservam o André Ramalho e o Kaká, que hoje potencialmente são titulares. Na lateral esquerda, tem uma tendência aí do Ramon escalar o Hugo. Bota o Palácios. Quem não vai ser titular contra o Palmeiras, né? Concordam? Vai ser o Bidu. Até pela sequência e tal. Eu sei que tem uma questão física aí. Tem uma preocupação também com os gramados, né? Gente, é só você olhar no Brasil inteiro, é difícil você não achar um jogo que não esteja chovendo. E aí o campo fica pesado, a propensão de lesão é maior. Eu entendo tudo isso. E eu entendo o cuidado com o Palácio, mas põe o Palácio. Eu quero ver mais do Palácio. O Palácio está jogando muito pouco ainda. Pô, ele tá recuperado, já tá treinando faz tempo. E o Hugo, assim, né, não convence, né, gente? Então bota o Palácio, mas eu acho que vai o Hugo. Meio campo. 2 jogadores que estavam suspensos contra o Noroeste, teoricamente, então eles podem jogar agora na segunda e na quinta. Tô falando do Martínez e do Alex Santana. Bota os 2 para jogar, né? Abre o meio campo com o Martínez, põe o Alex Santana. E aí,
nesse outro volante, esse outro meio-campista, nem acredito no que eu vou dizer, mas o Charles entrou tão bem contra o Noroeste, que eu penso o seguinte, pô, então dá uma sequência, né? Pra não achar que ele tava de aniversário naquele jogo, que ele, tipo, né, jogou o que não jogou na vida e tal, e ele realmente entrou muito bem, deu assistência pro Thales, ele foi raçudo, ele foi brigador, ele participou muito do jogo. Dá uma sequência, põe o Charles. Mas ele pode botar o Rian. E aí, o Hector Coronado não, né? O Igor Coronado não, porque provavelmente ele vai jogar na quinta. O Garro começou agora a trabalhar com o grupo, então ele está sendo preparado para o jogo da pré-Libertadores. E aí, sem Coronado, sem Thales Magno, menino Luiz Eduardo deve ganhar mais uma chance. Ele que entrou no segundo tempo contra o Noroeste, mas muito pouco tempo para a gente poder vê-lo, né? Seria interessante ver o Luiz Eduardo. Aí vai pro ataque, e aí tem uma prévia de Hector Hernandes e Pedro Raul, ou até o Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo, só no jogo contra o Noroeste. Mas aí acho que não, né? Aí deixa o Yuri para quinta-feira. Aí seria Hector e Pedro Raul, 2 centroavantes. Vamos lá, né, gente? O Romero começou o jogo como titular, então, e o Romero não desembarcou ainda em 2025. O Emiliano foi perguntado sobre o menino Kaique, que tá demorando a receber oportunidades. E eu tô tentando, a gente tá falando de 2 centroavantes, né? Pô, não tem um atacante de lado? Tem o Kaique. O Guinegão também faz mais a função de área, né? Mais centralizado e tal, que também acho que poderia botar pra jogar, tá? Pra gente poder ver um pouco no profissional. Mas o Kaique, justamente para você ter um segundo atacante, seria fantástico, seria excelente para você dar chance pro moleque. E aí ele foi questionado no último jogo, o Emiliano, ele ficou meio bravo, dizendo, todo mundo vai ter a sua chance, mas ele tem que fazer por merecer. Bom, a gente não acompanha os treinamentos, não acompanha o dia a dia, mas é fácil falar isso sobre moleque, né? Como é fácil falar isso sobre um jovem, né? Não, ele tem que fazer por merecer, ele tem que... Vocês já viram ele falar isso sobre o Pedro Raul? Sobre o Romero? Não, né? Aí não cresce desse tamanho na coletiva. Já pensou dizer, pois o Pedro Raul não tá jogando porque ele tem que fazer por merecer. O Romero, o que o Romero está fazendo por merecer é a pergunta que eu faço pra vocês. Então não dá pra dar uma chance pro moleque, que foi destaque da Copinha do ano passado e que até agora não recebe oportunidades? Até pra gente ver, gente, realmente, no profissional, o moleque não desabrocha, volta pra treinar, não rola, tudo bem, mas a gente não viu. E hoje o Corinthians tá precisando desse cara. Não tem um jogador de lado ali, vai ter 2 centroavantes. Então, sei lá, é só uma projeção aqui e uma expectativa que eu teria para esse time contra o Novo Horizontino. Bom time, hein? Do Eduardo Batista, arrancou uma vitória contra o Palmeiras, por exemplo, recentemente, não subiu para a elite do futebol brasileiro de novo, pelo segundo ano seguido, por 1 pontinho na Série B. É um time muito bem treinado, perdeu vários jogadores, é verdade, mas é muito bem treinado. Então não vai ser um jogo simples, até porque o Corinthians vai estar bem descaracterizado. O que vocês estão esperando para esse jogo? Comentem aqui.